Meus amigos, praticamente uma bomba que eu tenho para expor para vocês. O presidente norte-americano, Donald Trump, ele deu a sua palavra, afirmou, confirmou durante um podcast, muito antes das eleições, que se porventura ele fosse reeleito, iria abrir o jogo a respeito dos UFOs e dos OVNIs, iria mostrar vídeos, ele daria em cima do Pentágono, iria mostrar informações, fotos, vídeos, evidências que nunca foram mostradas a respeito dos objetos voadores não identificados. Inclusive, nesse podcast, isso muito antes, né, dele se reeleger, ele afirmou que tem mais informações a respeito do caso Roswell, em 1947, para expor. Isso é uma verdadeira bomba. Você está no canal Conexão UFO Brasil. Claro, houve na segunda-feira, dia 13, a segunda audiência sobre os OVNIs, inclusive. Teve como um dos participantes, o próprio Luiz Elizondo, que já foi até mesmo ex-membro, né, do Pentágono e tal, e outras figuras importantes, afirmando que o governo norte-americano possui engenharia reversa, que até mesmo empresas privadas praticam engenharia reversa, e o governo americano, inclusive, tem posse de material biológico de seres de outro planeta, de seres extraterrestres. Então eu acho que a verdade, ela está sendo revelada aos poucos, mas está sendo revelada muitas coisas acontecendo. Se eleito, Trump divulgará vídeos de OVNIs do Pentágono. Em entrevista, o ex-presidente dos Estados Unidos da América admitiu ter enfrentado pressão para não divulgar registros anteriores de possíveis encontros alienígenas. Então, de acordo com ele, quando eles estavam no poder, no primeiro mandato, ele recebeu pressão, muita pressão, né, inclusive das pessoas, né, vamos dizer assim, do Pentágono, inclusive, para não falar abertamente sobre os UFOs, sobre os OVNIs. E parece que ele gosta desse tema, desse assunto. Porém, ele recebeu pressão para não falar. Porém, nesse segundo mandato, ele vai abrir o jogo. Donald Trump diz que demonstra ter interesse de longa data por fenômenos extraterrestres e declarou em uma entrevista recente que, caso seja reeleito nas eleições de novembro, pressionará o Pentágono para divulgar filmagens exclusivas de avistamentos de objetos voadores não identificados. O comentário de Trump veio em resposta a uma pergunta do popular podcaster Lex Fridman, que o questionou se ele ajudaria a liberar mais imagens de fenômenos aéreos não identificados do ápice. Com certeza, farei isso, disse ele. Eu adoraria fazer isso. Terei que fazer isso, respondeu Trump. Na entrevista, o ex-presidente dos Estados Unidos admitiu ter enfrentado pressão para não divulgar registros anteriores de possíveis encontros alienígenas. Ele mencionou que em 2021 assinou uma lei para que as agências de inteligência interligassem, investigassem a veracidade de avistamentos de OVNIs em bases militares. A decisão ocorreu 2 anos após relatos de OVNIs sobrevoando bases ultra-secretas e próximos a aeronaves da Marinha dos Estados Unidos, o que levou a instituição a criar novas diretrizes para que pilotos e outros funcionários navais relatassem objetos misteriosos avistados no céu sem risco de possíveis retaliações. Inclusive até mesmo os militares, né, eles sempre sofreram pressão para não falar a respeito dos avistamentos de OVNIs, né, principalmente da Força Aérea. Tá? Porque, inclusive, até mesmo militares, né, da Força Aérea, não só norte-americana, mas da própria FAB aqui no Brasil, vamos dizer, tem intimidade com os UFOs.
Tá? Inclusive alguns pilotos chegam a brincar com os OVNIs, tá? Para vocês verem como que as coisas são. Trump sugeriu que pode revelar arquivos sobre o famoso incidente de Roswell de 1947, um dos casos mais emblemáticos na história dos OVNIs. O episódio diz respeito a uma teoria de que o objeto que caiu em uma fazenda no Novo México naquela data era um disco voador com corpos alienígenas, que depois supostamente teriam sido levados para a Área 51. Há relato, de uma crescente pressão para que o governo dos Estados Unidos leve mais a sério os avistamentos de OVNIs, não só relatos, mas há de fato uma pressão. Uma pressão que o americano está pressionando o governo americano, justamente, para falar de uma forma mais aberta a respeito desses fenômenos. Aqui no Brasil, inclusive, a Fábio também liberou, até fiz live sobre isso, em palestras, inclusive, tá? em rádios, na Top FM Bauru. Eu, inclusive, fiz uma live com o amigo Edson, Wendel, o jornalista Guilherme, e, assim, foi uma live bacana sobre esses documentos que mostram o relato dos pilotos da FAB relatando o encontro com UFOs. Em 2022, o Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios foi criado para permitir que membros das Forças Armadas relatassem fenômenos aéreos não identificados sem temer represálias. Em abril de 2023, o Pentágono divulgou um relatório completo sobre investigações de OVNIs. O estudo, porém, concluiu que não foi detectado nenhuma evidência de tecnologia extraterrestre indo de encontro à crença popular. Ao invés disso, o relatório indicou que a maioria dos avistamentos se tratou de objetos e fenômenos comuns erradamente identificados. Você lembra muito bem, inclusive a própria NASA, o diretor da NASA colocou aquela pressão e tal, e depois no final disse que não tinha evidência nenhuma, aquela coisa. Então sempre tem pressão por trás, de pessoas influentes, grandes organizações, do próprio governo. Tá? Mas vai chegar um momento, meus amigos, muitas pessoas estão vendo UFOs. Basta olhar para o céu que você vai ver alguma coisa diferente. Está ficando muito banal, está ficando comum. As pessoas estão vendo. Parece que esse tipo de fenômeno ele está se comportando de uma forma mais comum e mais banal. É isso que nós estamos vendo. Então, se você gostou das informações, aproveite, se inscreva no nosso canal. E outra coisa, você que se inscreveu recentemente, não se esqueça de apertar o sininho em todas as notificações, tá ok, meus amigos? Porque tem pessoas que se inscrevem, não apertam o sininho e não recebem notificações. Então é importante você também apertar em todas as notificações, tá bom? E também é sempre muito bom interagir com o canal, comentando, deixando o like, porque o algoritmo entende que você está interagindo e ele acaba te notificando. Aqui é o canal da Ufologia. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.